Bom, pessoal, então continuando aquela nossa primeira aula, né, de integrais utilizando o método da substituição, a gente vai continuar aqui hoje com alguns outros exercícios. Trouxe mais 3 exemplos para a gente poder resolver na aula de hoje. Uma aula curta também, assim como a anterior. Então vamos lá. Esse exemplo 5, ele quer que a gente calcule a integral de 5 elevado a t vezes seno de 5 elevado a t dt, tá? A gente consegue fazer algo mais geral com isso aqui. Como assim? Se a gente pensar, por exemplo, em um número real, uma constante aqui, né, um a perto de centos reais, a gente poderia pensar, por exemplo, na integral de a elevado a t ou a x, tanto faz, de seno de a elevado a x dx. A gente poderia tentar resolver uma coisa dessa. Vamos também utilizar o método da substituição, tá? Obviamente, logo de cara, a gente percebe que a melhor coisa para a gente colocar como a nossa variável u é o a elevado a x, né? Porque a gente sabe quem que seria a nossa derivada. Aliás, a gente sabe quem seria a integral do seno de u. Só que a gente talvez tenha um pouco de dificuldade em lembrar quem seria a derivada de a elevado a x. Então, só a título de curiosidade, né? A gente vai tentar relembrar aqui quem seria essa nossa derivada. A gente poderia fazer o seguinte, para poder recordar. A gente disse que o nosso y seria a elevado a x, tá? A gente pode aplicar o ln de ambos os lados aqui. Então, a gente teria que ln de y seria igual a ln de a elevado a x, tá? E ainda eu poderia escrever isso da seguinte forma. ln de y seria igual a x, que multiplica ln de a. Tá? X aqui, como ele está na potência do a, ele pode vir na frente aqui multiplicando. E agora eu faço a derivação, né? Em ambos os lados. Eu vou fazer aqui a derivada em ambos os lados. Quando eu fizer isso aqui, eu vou ter o seguinte. Essa derivada aqui vai ser 1 sobre y vezes dy dx, tá? Que é a nossa derivada de y, tá? Em função de x. E aqui seria apenas ln de a, tá bom? Então, se eu passar esse 1 sobre y para o lado de lá positivo, eu teria que dy dx, né? dy dx seria y vezes ln de a. Só que o nosso y é a elevado a x. Então, dy dx, né, seria a elevado a x vezes ln de a. Então, essa seria a derivada de um expoente, tá? de uma função exponencial qualquer. Tá bem? Então, agora voltando para a nossa integral aqui, acho que já fica um pouco mais simples, porque a gente, como eu falei no começo, a gente pode de cara chamar o u de a elevado a x, né? E agora o nosso du seria a derivada de ax, a gente acabou de calcular quem seria, vai ser justamente o nosso a elevado a x vezes ln de a dx. E note, pessoal, que ln de a é uma constante, então eu posso passar ele para o lado de lá dividindo tranquilamente. Então, du sobre ln de a, né, seria igual a elevado a x dx. E esse cara que a gente tem na nossa integral ali, ó. Então, a gente poderia dizer que essa integral vai ser igual a seno de u du sobre ln de a. Lembrando que ln de a é constante, tá? Então, isso aqui seria 1 sobre a integral, né, de 1 sobre ln de a vezes o seno de u du. Como ln de a é constante, então isso aqui ficaria 1 sobre ln de a vezes a integral de seno de u du. E a gente, né, recorda aí que a integral do seno é menos cosseno. Beleza, então nós vamos ter que essa integral é igual a 1 sobre ln de a vezes menos cosseno de u mais uma constante, que nesse caso aqui vai ser o c, tá bom? Então isso aqui ficaria menos 1 sobre ln de a vezes cosseno de u. E o cosseno de u, o u é a elevado a x, né? Tá? Mas a nossa constante c. Beleza? Então, de um modo geral, o que a gente pode dizer é que a integral de a elevado a x seno vezes o seno de a elevado a x dx, ela é igual a menos, né, cosseno de a elevado a x sobre ln de a mais a nossa constante c. E agora, pessoal, para resolver nossa primeira integral de hoje, né, é só aplicar. No lugar do a, a gente coloca o 5 e resolve ela, tá bem? Então, como solução aqui, né,
as nossas soluções, nós vamos ter que, para a integral 5, integral de 5 elevado a t vezes seno de 5 elevado a t, dt, isso aqui vai ser igual a menos cosseno de 5 elevado a t sobre ln de 5, mais uma constante ao nosso gosto, tá bom? Então, é assim que a gente resolve essa primeira integral e, obviamente, como a gente acabou de ver, dá para generalizar esse tipo de integral que a gente acabou de resolver, tá bom? E é isso aí. Então, vamos para o próximo exemplo. Na nossa próxima integral, né, nós vamos ter a integral de seno de 2x sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x. Então, a nossa próxima integral seria a integral de seno de 2x sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x dx, tá bom? Para a gente resolver essa integral, eu vou resolver ela hoje de duas maneiras, para a gente poder conhecer um método bem interessante. Primeiro, a gente tem o seguinte, né? Note o seguinte, note que cosseno de 2x seria igual a cosseno ao quadrado de x menos o seno ao quadrado de x, tá? E a gente sabe, né, que pela identidade trigonométrica nós temos que 1 é igual a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, pela nossa identidade trigonométrica. Beleza, então se a gente somar essas duas igualdades, o que é que a gente vai obter? Nós vamos ter aqui que cosseno de 2x mais 1 vai ser igual a cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, então 2 vezes cosseno ao quadrado de x. E agora o seno a gente cancela, né? Cancela esse seno com esse aqui. Então fica só isso mesmo. Que a gente pode ajeitar, né? E escrever como cosseno de 2x mais 1. Tudo isso sobre 2. Que seria igual ao cosseno ao quadrado de x. Tá? A gente também consegue achar alguma coisa bem similar a isso para o seno. E também consegue generalizar isso para outros ângulos. Por exemplo, se aqui fosse 2x, aqui ficaria 4x. Se aqui fosse 3x, aqui ficaria 6x, é sempre o dobro, tá? Essa relação aqui, o ângulo do cosseno vai ser sempre o dobro do ângulo do cosseno ao quadrado. Beleza? Então aqui, ó, eu fiz tudo isso porque a gente já pode substituir esse cosseno ao quadrado aqui, botando o cosseno de 2x mais 1 sobre 2, tá bom? Eu vou deixar a relação do seno para vocês pensarem aí. A relação vai ficar igual. A diferença é que, em vez de você utilizar 1 igual a cosseno ao quadrado de x mais seno de x, seno ao quadrado de x, você multiplica esse cara por menos 1. Então, aqui ficaria menos 1 igual a menos cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de x. Tá? E aí, vocês fazem as somas aí certinho que vai dar tudo certo. Beleza, então vamos continuar. Como a gente está interessado em resolver a integral de seno de 2x sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x dx, e a gente acabou de achar uma relação para esse cara, né? Então a gente está atrás de encontrar essa integral, né? Só que a gente achou uma relação para cosseno ao quadrado, então isso aqui ficaria seno de 2x, né? Sobre 1 mais, aí o cosseno ao quadrado agora vai virar 1 mais cosseno de 2x, né? Sobre 2. Foi a relaçãozinha que a gente acabou de achar, tá bom? Então isso aí, a gente pode fazer o MMC aqui nesse denominador para ajeitar. Ficaria então seno de 2x sobre 2 mais 1 mais cosseno de 2x. Tá? dx. E isso aqui tudo sobre 2. Só organizando. A gente agora vai ter seno de 2x sobre 3 mais cosseno de 2x. 2 dividido por 2 dx. Como é que a gente tem uma divisão de fração, né? A gente pode organizar isso aqui também. Então, isso aqui vai ficar, conserva a primeira, né? E multiplica pelo inverso da segunda, que seria 2 sobre 3 mais cosseno de 2x. dx. Tá? Então, ajeitando, essa nossa integral vai ficar a integral de 2 vezes o seno de 2x sobre 3 mais cosseno de 2x dx. E aí, pessoal, agora a gente pode já utilizar uma substituição da seguinte maneira, né? A gente pode dizer que u vai ser igual a 3 mais cosseno de 2x. Por quê? Porque aqui, quando a gente for derivar, esse 3 vai sumir,
porque vai dar zero. A derivada do cosseno vai ser menos o seno do nosso ângulo em questão. E aqui regra da cadeia, né? Então, vezes a derivada da interna. E aí, no caso, seria vezes 2. Isso tudo dx, né? Isso tudo dx. Ou seja, menos du é justamente igual a 2 vezes seno de 2x, que é exatamente quem a gente tem aqui no numerador. Então, dá para a gente usar tranquilamente a nossa regrazinha agora da nossa integral, usando a substituição. Então, a gente vai ter aqui que isso aqui vai ficar 1 sobre u, né, menos du. Ou seja, menos a integral de 1 sobre u du. A integral de 1 sobre u du também é uma integral imediata, então isso aqui ficaria menos ln, que é a integral do u, ln do módulo de u mais uma constante c. Ou seja, isso aqui ficaria menos ln de quem seria o nosso u, seria 3 mais cosseno de 2x mais a nossa constante. Eu vou organizar isso aqui um pouco ainda melhor, porque eu quero resolver ela de uma segunda forma, e essa segunda forma vai encaixar com essa que eu vou mostrar agora. Então, isso aqui ficaria menos ln de... Esse 3 eu posso quebrar como sendo 2 mais 1 mais cosseno de 2x, tá? Mais a nossa constante. E aqui, pessoal, ó, 1 mais cosseno de 2x, a gente viu no nosso caso anterior, aqui no final, né? Que cosseno de 2x mais 1 é a mesma coisa de 2 vezes cosseno ao quadrado de x, ok? Então, a gente pode escrever isso aqui como sendo menos ln de 2 mais... Aí, esse cara aqui, ó, vou até botar em parênteses. 1 mais cosseno de 2x, isso aqui vai ficar 2 vezes cosseno ao quadrado de x. Mais a nossa constante, tá bom? A gente consegue colocar o 2 em evidência agora, então isso aqui vai ficar igual a menos ln de 2, que multiplica 1 mais cosseno ao quadrado de x. Perceba, pessoal, que agora, antes no ln eu estava usando módulo, né? Agora eu não estou mais usando. Por quê? Porque olha o que é que tem dentro do módulo. Tem 2 mais 2 vezes cosseno ao quadrado de x. Aqui nós temos um termo ao quadrado, cosseno, então esse aqui vai ser sempre positivo, e mais 2, que é um número positivo também. Então, isso aqui no módulo vai ser sempre um número positivo. Logo, o módulo não é mais necessário. Tá bom? Beleza. Então, deixa eu ver aqui o que a gente tem. Nós temos tudo isso aqui, mais a nossa constante c. A gente pode, como aqui a gente tem uma multiplicação, né, usando as propriedades do logaritmo, a gente pode quebrar isso aqui da seguinte forma. Menos, né, que multiplica aqui ln de 2 mais o ln de 1 menos, aliás, mais cosseno ao quadrado de x. Tá bom? Mais a nossa constante c. Então, isso aqui ficaria menos ln de 2 menos ln de 1 mais cosseno ao quadrado de x mais a nossa constante c, tá? E aqui, pessoal, a maioria dos livros vai fazer o seguinte. Como ln de 2 é uma constante, e a gente aqui já tem uma constante, então o que a gente faz? Coloca esse menos ln de 2 como se fosse uma constante junto com o c. É como se você fizesse o seguinte, ó, menos ln de 1 mais cosseno ao quadrado de x, né? Mais c menos ln de 2. Como isso tudo aqui, ó, é constante, tá? Como tudo isso é constante, a gente pode substituir por uma única letra que também vai ser constante. Então, para não botar o mesmo c, né? Você poderia botar o mesmo c, não faria problema nenhum. Mas para não botar o mesmo c e não ficar tipo, muito repetitivo, vou colocar uma letra k, tá bom? E agora vamos ver, então, como é que a gente resolveria essa integral de outra forma. Obviamente, isso aqui é a nossa integral de seno de 2x, né? De 1 mais cosseno ao quadrado de x dx. Eu já trouxe assim, pessoal, porque, ó, se você prestar atenção, o denominador vira justamente nossa coisa do ln, né? A função do ln. E aí, por isso que eu fiz essa troca de 3 mais cosseno de 2x, até a gente conseguir chegar em 1 mais cosseno ao quadrado de x, ok? Aí vamos resolver essa mesma questão de um outro jeito, para vocês verem uma outra técnica de resolver, tá bom? Beleza, pessoal. Então vamos resolver aqui da segunda forma, né? Eu vou até colocar aqui, bem entre parênteses aqui, né? Outra forma
de resolver. A outra forma de resolver é bem mais simples. Aí você vai dizer, por que você não começou por essa outra forma, né? Porque eu queria mostrar para vocês essa relação do cosseno de 2x com o cosseno ao quadrado. Né? Que isso aqui é uma relação muito importante para o cálculo, principalmente na parte de integrais, que a gente consegue sair de muitas situações que aparentemente eram impossíveis só utilizando isso aqui, tá? Mas, obviamente, para essa integral aqui tem uma forma bem mais simples de fazer. Bom, para você resolver ela, basta você lembrar de quem é o seno de 2x, tá? Deixa eu só organizar isso aqui. Então, você poderia ter o seguinte. Misericórdia. Para você poder resolver isso aqui, bastaria você lembrar quem seria o seno de 2x, tá? Que aí você só trocaria e resolveria por ele. É bem mais simples, muito mais simples. Bom, para quem não tiver lembrado, o seno de 2x é o seguinte, né? Seria a mesma coisa de seno de x mais x, né? Então você faria aqui seno do primeiro, então ficaria seno de x vezes o cosseno do segundo. Mais seno do segundo, só que nesse caso também é x, vezes o cosseno do primeiro, que também é x. Então, isso aqui tudo sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x, tudo isso dx. Organizando isso aqui, a gente vai ter integral. Olha, o numerador repete duas vezes, né? A mesma coisa. Então, 2 vezes seno de x vezes cosseno de x sobre 1 mais cosseno ao quadrado de x, isso dx, tá? Então, se a gente for colocar a substituição agora, a gente poderia fazer que u é igual a 1 mais cosseno ao quadrado de x, né? De modo que o nosso du seria, o u vai para zero, né? Nossa derivada. Aqui ficaria 2 vezes a derivada do cosseno, aliás, 2 vezes a de fora, então 2 vezes o cosseno, vezes a derivada do cosseno agora, que seria menos o seno. Menos o seno de x dx, ok? E aí, a gente agora pode só passar esse menos aqui para o lado de lá, de modo que a gente vai ter menos du, vai ser igual a 2 vezes seno de x vezes o cosseno de x, que é justamente o nosso numerador ali, tá, pessoal? Então, só terminando aqui, a gente teria que isso aqui seria a mesma coisa de 1 sobre u, que multiplica menos du. Ou seja, isso aqui seria menos a integral de 1 sobre u du. Que seria a mesma coisa de menos ln do módulo de u, só que quem é u? 1 mais cosseno ao quadrado de x mais uma constante c, beleza? E aí, né, como a gente viu no outro caso, como isso aqui é tudo positivo, por exemplo, cosseno ao quadrado, como está ao quadrado, isso aqui só assume termos positivos, e 1 é positivo também, então esse ln a gente pode escrever como, tirar esse módulo e colocar só um parênteses mesmo, ln de 1 mais cosseno ao quadrado de x, tá? Mais a nossa constante, que é justamente o que a gente tinha achado na anterior, tá? Aí, ó, agora fica um pouco mais claro o porquê que eu fiz toda aquela mudança do 3 mais cosseno de 2x para a gente poder chegar nisso aqui. E o porquê que o c menos ln de 2, como era tudo uma constante, eu assumi apenas uma constante k, né? Porque se você resolve desse modo, mais direto, ele de fato só assume uma constante c, tá bom? E sem perca aqui de veracidade, tá? Isso aqui é tudo ok, tá tudo certinho. Então, beleza. Vamos agora então resolver o nosso último exemplo, nossa última integral. Que no caso seria a integral, né, de 1 mais x sobre 1 mais x quadrado dx. Então, bora lá. Vamos lá resolver mais essa. Beleza. Então, a nossa última integral, né, seria no caso a integral... seria a integral de 1 mais x sobre 1 mais x quadrado dx. Essa daqui, pessoal, ela é uma integral um pouco peculiar por conta do seguinte: inicialmente você vai tentar resolver ela pelo método da substituição assim de cara, né? Você vai tentar procurar algum método. Só que essa daqui eu já adianto que não é tão simples. Esse tipo de integral aqui você teria que quebrar em duas. Como assim em duas? Você teria que quebrar o seguinte: 1 mais 1 mais x quadrado dx mais a integral de x sobre 1 mais x quadrado dx. E por que a gente teria que quebrar essa integral nessa soma? Por conta do seguinte: primeiro, se a gente fica tentado a colocar o nosso u sendo 1 mais x quadrado,
né? Só que para esse tipo de caso, a gente teria que o nosso du seria 2x dx. E o problema é que na nossa integral inicial, não tem como a gente isolar esse x por conta que esse 1 aqui está somando junto com ele no numerador. E aí, quando a gente separa dessa forma, a gente já consegue alguma coisa bem similar na nossa segunda integral, tá? Então, nós vamos realmente fazer por isso aí. Só que como a gente tem duas integrais, nós vamos dividir aqui em dois casos. Vamos chamar essa integral aqui de 1 e a outra de 2. Tá? Aí vamos resolver de 1 por 1. Então, resolvendo 1, 1 já é um caso mais sério, por conta que aqui você teria que lembrar, ou pelo menos saber, ou procurar, né, que a integral de du sobre a ao quadrado mais u ao quadrado é igual a 1 sobre a, certo? Vezes a tangente a menos 1 de u sobre a, mais uma constante. E perceba que é justamente o que a gente tem aqui. Ó. Não parece, né? Mas o nosso 1, ele é ao quadrado dele mesmo. Né? Então, a gente poderia, por exemplo, escrever a nossa integral 1 como sendo 1 sobre 1 mais x quadrado dx. Né? Isso aqui é a mesma coisa da integral de 1 mais 1 ao quadrado mais x ao quadrado dx. E aí, essa sim a gente resolve desse jeito. Né? Então, aqui ficaria 1 sobre, que é o a. O a é 1. Ficaria 1 sobre 1 vezes tangente a menos 1 de u, aliás, sobre a. Então, x sobre nosso a, mais uma constante c. Organizando isso aqui, ficaria tangente a menos 1 de x mais uma constante c. Tá bom? E aí, resolvendo agora a nossa integral 2, a 2 aí sim, a gente pode fazer por substituição normal mesmo, como a gente já está acostumado. Que é a integral, né, de x sobre 1 mais x quadrado dx. Então, a gente pode, como a gente tinha pensado antes, né, chamar o u de 1 mais x quadrado. Então, nosso du vai ser 2x dx, conforme a gente tinha visto. E aí, a gente vê que du sobre 2 é igual a x dx, que é exatamente o que a gente tem aqui. Então, essa nossa integral é a mesma coisa da integral de 1 sobre u du sobre 2. Tá? E aí aqui a mesma coisa, a gente tem 1 meio da integral de 1 sobre u du, que daria 1 meio de ln de u mais c. O nosso u é 1 mais x quadrado, né? Então 1 meio de ln de 1 mais x quadrado. De novo, ó, aqui eu estou excluindo o módulo e colocando só um parênteses, porque aqui a gente também sempre vai ter os termos positivos, né? X quadrado sempre positivo, mais 1 também. Mais uma constante. Então, a resposta da nossa integral, tá? Então, a resposta da nossa integral inicial, que seria 1 mais x sobre 1 mais x quadrado dx, pelo método da substituição, seria a tangente a menos 1 de x, mais... aí lá a gente colocou uma constante, né? Mas como nos dois casos tem uma constante, a gente pode usar uma constante só, que nem no caso anterior. Então, a gente pode botar aqui mais 1 meio do ln de 1 mais x quadrado, mais uma constante, para não ficar cc, aqui eu vou botar um k também. Beleza? Então, é assim que se resolve essa segunda integral. Então, foi boa, pessoal. Na próxima aula, a gente vai estar abordando mais umas outras questões aí sobre integrais, usando o método da substituição, tá bom? E é isso aí, até a próxima. Valeu!